Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje nós vamos falar um pouco sobre as reformas protestantes, tá bom? As reformas protestantes, pessoal, foram uma série de contestações ao poder da Igreja Católica, tá bom? Que se deram no início da Idade Moderna e o que fez surgir algumas outras linhas do cristianismo dentro da Europa, tá bom? A gente sempre tem que lembrar que durante toda a Idade Média, a hegemonia da Igreja Católica no que diz respeito a questões religiosas sempre foi muito forte, tá? A ponto dela interferir não só na produção cultural, mas também em questões políticas, como a gente já sabe. Mas também é importante a gente saber o seguinte, pessoal, durante a Idade Média, a Igreja Católica ela teve a hegemonia do ponto de vista religioso. Isso não quer dizer que não houvesse contestações em relação ao poder da Igreja Católica e também que não houvessem outras leituras diferentes do cristianismo, tá bom? Essas diferentes leituras, tá bom? Quando olhadas pela ótica do catolicismo, elas vão ser chamadas de heresias. Ou seja, uma heresia, ela é uma leitura divergente da leitura católica com relação ao cristianismo, tá bom? E quem classifica esta ou aquela linha como herege é a Igreja Católica e não os próprios praticantes, tá bom? O sujeito ele não se diz, olha, eu sou um herege porque pratico o cristianismo tal ou qual. Não, ele pratica um cristianismo com uma orientação diferente, né, com questões relacionadas a pontos específicos da religião, né, que transformam ele em um herege sob o ponto de vista da Igreja Católica, tá bom? Então, quando a gente fala de reformas protestantes, é claro que as reformas foram vistas como heresia por parte da Igreja Católica, tá bom? Entretanto, se as heresias na Idade Média não conseguiram provocar uma ruptura dentro do cristianismo ou da cristandade, como se dizia na época, a gente vai ver que as reformas protestantes, elas sim conseguirão promover rupturas dentro da cristandade. Então, nós veremos o surgimento, a criação de outras linhas de cristianismo, tá bom? Destacadamente o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, tá bom? Mas isso se dá a partir da Idade Moderna. E não quer dizer que já durante a Idade Média não houvessem pessoas, né, que contestavam pontos específicos da Igreja Católica ou do catolicismo, tá? E muitas dessas pessoas são apresentadas como antecessoras do movimento reformante, tá bom? Do movimento de reforma protestante. Entre elas está o Pedro Valdo, tá bom? Pedro Valdo, ele era um comerciante, tá? Em um determinado momento da vida dele, e achou que deveria deixar de lado as questões comerciais e se dedicar exclusivamente a questões religiosas, tá bom? Do ponto de vista da Igreja Católica, ele era um herege, tá bom? Ele vai dar origem à heresia chamada de valdense, tá bom? Que nasceu no território do Reino da França naquele momento, tá bom? Então a gente vai ver que esses precursores, eles criticam pontos específicos, tá bom? Não só em relação à religião, mas também em relação ao comportamento de religiosos, tá? Então o Pedro Valdo, como muitos outros depois dele, né, e até mesmo dentro da Igreja Católica, criticavam o luxo, né, em que o clero vivia. Nós estamos em um momento da história, né, em que a pobreza ela é muito grande na Idade Média. Tá bom? A maioria esmagadora das pessoas, os camponeses, viviam uma situação de vida muito precária. Tá? Então, esses sujeitos, esses camponeses, que em geral trabalhavam para sustentar clero e nobreza, né, ficando com a menor parte do trabalho, esses sujeitos viviam uma vida muito dura. Em contrapartida, o clero católico, que, na teoria, criticava o excesso de luxo, criticava a riqueza, criticava, né, o apego aos bens materiais, no entanto, na prática, fazia o oposto. Ou seja, vivia em um luxo, defendia a riqueza e se apegava a bens materiais. Claro que não podemos dizer que isso é de todos os religiosos no momento, mas é de uma parte significativamente alta, a ponto de incomodar muita gente, dentro e fora da Igreja Católica.
Então, o Pedro Valdo, ele criticando essa vida de luxo, ele defende em contrapartida uma vida mais humilde, né? Uma vida pautada na simplicidade. E esse sujeito também defende que a salvação dos indivíduos, ela se dá pela sua fé, e não necessariamente intermediada pela Igreja Católica. Com isso, a gente vai ver que ele quebra uma hierarquia, ou seja, para, naquele momento, de acordo com as crenças católicas, para a salvação, para o indivíduo se salvar, ele tinha que necessariamente passar, digamos assim, pela Igreja Católica. O Pedro Valdo vai dizer o contrário. Os seus seguidores foram perseguidos pela Inquisição. Aqui a gente vê à direita, né, o Pedro Valdo, ele chegou. Então a gente vê que o Pedro Valdo, ele vai a Roma tentar explicar, né, as suas teorias, os seus posicionamentos. No entanto, ele não consegue. Tá? Então, a Igreja Católica, nesse momento, né, e muitos outros depois, ela não aceitará qualquer tipo de contestação à sua interpretação do cristianismo. Tá? Então, muitos dos valdenses foram perseguidos, né? O Pedro vai morrer em situações uma situação pouco conhecida, tá? Mas a gente vai ver que, de certa forma, já há precedentes, né, para contestação com relação a pontos específicos do comportamento católico, tá bom? A gente vai ver que, entre grandes hereges, né, grandes heresias, a gente vai ver que a heresia dos cátaros chegou, inclusive, a abalar, né, abalar, entre aspas, o poder da Igreja Católica, a ponto, né, da Igreja Católica convocar uma expedição militar para que esses sujeitos fossem eliminados. Né? Então, a gente vê aqui uma gravura da época, tá bom? Em que esses cátaros estão sendo expulsos, né, da cidade de Albi, também território francês. Tá? Então, a gente vai ver que a heresia cátara, ela ainda vai bem além se comparada ao Pedro Valdo, né? Não só acreditando na reencarnação, né? Coisa que o cristianismo católico não aceita, e tanto quanto a santidade dos homens simples também, né? E não só aqueles personagens muito destacados dentro da Igreja Católica, tá bom? Então a gente vai ver que esses sujeitos são expulsos, né? Não só da cidade de Albi, mas também de outras cidades da região, né? Como eu disse, uma expedição militar, uma cruzada foi convocada para que esses sujeitos fossem exterminados, tá bom? Então é importante a gente ver os cátaros, né? Uma das tantas heresias que existiram na época, para a gente ver o seguinte: a Igreja Católica, ela não era incontestável. Então havia sim, né, movimentos de contestação e de críticas específicas em relação à Igreja Católica. Outro percursor, né, da reforma vai ser o John Wycliffe, tá bom? Inglês, né? Muita gente aponta nesse sujeito aqui, um precursor que vai influenciar muitos outros críticos da Igreja Católica depois, tá bom? Então, nesse momento, uma das grandes teorias dele, né, uma das grandes defesas deles é a separação entre igreja e Estado. Na cabeça da Igreja Católica, né, isso era bastante difícil, porque a Igreja Católica se sentia, se impunha, se mostrava como um poder superior ao poder dos reis, tá bom? Então, digamos assim, que numa hierarquia dos poderes, né, tem o poder divino, o poder da Igreja Católica e o poder político dos reis. O que o John Wycliffe dizia é o seguinte: nós temos que separar as questões religiosas que sejam tratadas por religiosos e as questões políticas que sejam tratadas pelos reis de acordo com os seus entendimentos, tá bom? Nós estamos em um momento da história em que o processo de centralização política na Europa, né, da formação das monarquias absolutistas, ele está começando a dar os seus primeiros passos, tá bom? Então, essa defesa da separação já é, de certa forma, uma crítica da interferência da Igreja Católica no mundo político, tá bom? Outra coisa, ele também defendia, né, que as missas, né, e que a Bíblia fosse traduzida para as linguagens locais, né? A Bíblia, tanto as missas quanto nesse momento aqui da história, né, e de muito tempo depois também, elas eram rezadas em latim, o que obviamente dificulta o entendimento, né, de muitas populações. Agora, imagine uma língua em latim para um inglês, uma língua em latim para um
uma pessoa que falasse alemão, falasse norueguês. Então, isso dificultava, isso impunha uma barreira entre a palavra, né, no sentido religioso, e o fiel, né, dificultando o entendimento do próprio fiel. Tá bom? Então, quando ele faz isso, ele não só defende a tradução, como também o monopólio da Igreja Católica em impor a sua leitura com relação às Escrituras, tá bom? Nesse momento, só quem pode interpretar as Escrituras, de acordo com a ótica católica, é o clero católico, nada mais. Então, um indivíduo fora da Igreja Católica ele não pode ler e interpretar, dizer que é A, B, C ou D. Isso é proibido, tá bom? Aqui a gente vê à direita, né, Wycliffe numa pintura posterior, ele estaria dando, digamos assim, uma cópia da tradução da Bíblia para os seus seguidores também, chamado de lollardos. Provavelmente a tradução é aqueles que suspiram, que sussurram, ou seja, aquelas pessoas que acreditam na ideia dele, porém o fazem de forma discreta para evitar a perseguição da Igreja Católica, tá bom? Wycliffe morreu em situações normais, mas foi decretado herege pela Igreja Católica. Então, nesse momento aqui, a gente já vê que há um princípio de rachadura. A gente já está vendo uma crítica a ponto desse sujeito ser decretado um herege mesmo depois de morto. Tá bom? Outro indivíduo muito importante vai ser o Jan Hus, né? Da região da Boêmia, hoje parte da Alemanha, tá bom? Na época, a região da Boêmia era um reino independente, né? Dentro do Sacro Império Romano Germânico, tá bom? E ele é um dos seguidores da ideia de John Wycliffe. Ou seja, a gente já está vendo que o Wycliffe não está falando sozinho, né? E não está falando somente para ingleses, né? Levando-se em consideração que um outro sujeito de longe entrou em contato com as ideias dele e concordou, tá bom? A situação do Sacro Império Romano Germânico ela é bastante complexa. A interferência da Igreja Católica na política ali era muito tensa, né? Isso impunha uma relação tensa entre príncipes e Igreja Católica. Não é à toa que o Lutero é da mesma região, né, do Sacro Império Romano Germânico, tá bom? Então, o Jan Hus ele defende, inclusive, a subordinação da Igreja em relação ao Estado. Então, ele já vai dar um passo adiante comparado ao John Wycliffe, tá bom? Que só pregava a separação. Tá bom? Defendia também o culto nas línguas locais, coisa que o Lutero, né, depois vai concordar, afinal de contas, né, dentro da ótica desses indivíduos, a missa celebrada nos idiomas locais facilitaria o entendimento por parte do fiel. Né? Uma lógica muito simples, olha, eu preciso entender qual é a religião que eu pratico, né? Pratique de forma mais efetiva. Critica também o luxo do clero, tá bom? Esse indivíduo aqui não conseguiu escapar da Inquisição, não. Então, aqui à direita a gente vê, né, uma pintura depois, um desenho depois, um ritual de cremação desse indivíduo, tá bom? Ele é condenado na Inquisição, né, e é morto na fogueira. Mas esses sujeitos que eu falei até agora, então, ficam como os precursores da Reforma Protestante, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar da Reforma Protestante em si, tá bom?